Jesus amado, acho que uns 8 meses atrás. Deus disse. É mesmo? Fico feliz, cara. Tá vendo o que a gente falou lá? Se tivesse desistido no meio do caminho, né? Glória a Deus, olha só que hoje. E os propósitos de Deus são outros, né? Pra gente. A primeira pergunta, vai lá então. Quais foram os momentos mais marcantes na sua carreira como músico? E quais foram os momentos mais marcantes no seu ministério? Porque música e o ministério, elas caminham meio juntas assim, né? É meio difícil falar. Exato. O meu ministério fala do amor de Deus através da música, pregando também. Então, assim, momentos que foram importantes, por exemplo, quando eu toquei pela primeira vez no SOS da Vida em São Paulo, aquele evento grande que teve em São Paulo durante um bom tempo, ainda com a banda Corsário, foi em 95. Eu nasci em 91. Então, você estava lá, você tinha. Eu estava lá. E nós fizemos um concurso, teve um concurso na rádio na época lá, que estava promovendo o SOS da Vida em São Paulo, e a nossa banda ganhou para tocar 2 músicas na abertura do SOS, tipo aquelas bandas, sabe aquela banda que vem junto com o povo, que vai abrir assim os portões, tipo assim, não tem ninguém, mas a gente está lá tocando, entendeu? E nós fomos convidados, foi uma grande bênção, né? Tinha uma galera, claro, estou brincando aqui, mas foi um momento especial na nossa vida com a banda Corsário ainda. E na época nós tocamos Autor da Vida e Necessário, que são 2 músicas minhas, e eu já tinha essa música no Corsário na época, e depois, cara, gravei com o G3. Outro momento marcante do ministério da música foi tocar no Rock in Rio com o G3, porque nós fomos a única banda na época, e depois eu não lembro se teve uma outra banda cristã brasileira, mas depois em outros eventos, em outras edições do Rock in Rio, mas nós fomos a primeira banda cristã no Brasil a tocar no Rock in Rio. Nós abrimos o Rock in Rio em 2001 e foi uma grande bênção. Eu contei esses tempos atrás, até foi um bate-papo assim, acho que uns 3, 4 meses atrás, numa igreja em São Paulo, que depois de muitos e muitos anos eu fui numa igreja no Rio de Janeiro e eu encontrei um senhor que veio falar comigo rapidinho assim, muito rápido, naquele momento de tirar uma foto ou falar um oi e tal. Ele falou: lembra do Rock in Rio quando você tocou lá e tal, com o Cine e tal? Eu falei: lembro. Foi um amigo, né, porque a gente tocou, não podia abrir os portões, porque a Globo queria registrar o primeiro cara que entrasse lá para beijar o chão, aquelas coisas de televisão e tal. E a gente começou a tocar no horário, e a gente tocou só para os lixeiros e para o povo que estava lá do som arrumando. Então, o Oficina G3 não tinha público nas primeiras 4 músicas, a gente tocou para nós mesmo. Mas fizemos o melhor lá. Pô, eu era um daqueles garis que estavam lá, um daqueles lixeiros que estavam lá limpando ali à frente do palco. E eu aceitei Jesus naquele dia. Hoje eu estou aqui e vocês foram um instrumento de bênção na nossa vida. Eu nunca mais pensei que pudesse acontecer alguma coisa. E depois que ele me falou isso, já tem um tempo, tem uns 7 anos mais ou menos que ele falou isso. E eu me esqueci. Aí uns dias atrás, há uns meses atrás, como eu falei, a gente estava em São Paulo fazendo um evento numa igreja, e me veio à memória esse momento. Eu lembrei desse irmão. Falei: cara, como as coisas são, né? Vocês estavam só em 3, hoje a igreja está lotada aqui no evento, isso aqui está sendo propagado, a igreja está sendo edificada e Deus está sendo glorificado, como nós falamos agora. E tem vários momentos. Na minha vida ministerial, um outro momento especial na minha vida foi quando a minha filha nasceu, que eu fiz uma música para ela, né? Assim, acabou virando também algo do meu ministério, porque hoje ela canta comigo, ela fez a participação do CD, e eu fiz uma música chamada Minha Filha, Minha Flor para ela. No dia, ela nasceu no domingo, na terça-feira ela não parava de chorar de madrugada. E eu comecei a ficar desesperado. Eu falei: Jesus, eu estou com um misto de nervoso, desespero, mas de amor. O que eu faço? E aí eu peguei o computador, abri o notebook na época e comecei a gravar ela chorando de verdade. Então quem conhece a música, por um acaso já ouviu, aquele choro é dela de verdade, com 3 dias de vida. E enquanto ela chorava, Deus começou a me dar aquela letra na cabeça. Eu desliguei o computador, eu ainda tenho muita essa mania, eu prefiro escrever do que digitar, eu sou muito ruim digitando. E eu escrevi a letra. E aí um amigo meu, que na época produzia comigo, o Leandro, tinha uma música, né, uma harmonia, uma ideia de composição, e a gente juntou as 2 coisas e saiu a música Minha Filha, Minha Flor. Essa música é linda demais. Até tem a Vanessa, né, que pediu para cantar essa música no aniversário. O mês passado foi linda demais. Ah, é? Linda demais. O pessoal a gente estava brincando hoje, brincando, o pessoal faz muito com
conversam com a gente, dizem, meu filho nasceu, é para sua filha, mas a gente mudou, colocou para menino, né? Aí o Arthur falou, é meu filho e meu flor, né? Eu tive que mudar a letra também, algumas coisas. Não, porque o nome da música é Minha Filha, Minha Flor, mas não existe essa frase em momento algum na música, né? Então dá pra cantar, né? Tipo, filho, menino escolhido por Deus. Aquele domingo foi assim. Só tem que mudar como as rosas, né? Como os cravos. E essa música também, inclusive essa música eu tive que mudar até a letra, né? Sexta-feira foi assim, tive que mudar porque então, nem todo mundo nasce no domingo, né? Então... nem todo mundo. Privilégio de nascer, tá vendo? No dia do descanso, né? Vamos lá, segunda pergunta. Quais dicas não, o dia do descanso é o sábado, né? Que para nós é domingo. Biblicamente é o sábado, né? Mas a gente descansa no domingo. Vamos lá, a segunda pergunta. Quais dicas você poderia dar para essa nova geração que está se formando em relação à música e ministério? A minha dica é o seguinte: é você ler mais livros que tenham uma base não só científica, filosófica, aqui tudo é importante, o conhecimento é importante, mas acima de tudo que esteja baseado na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Jesus. A gente hoje tem um monte de professores, de doutores na internet, gente que às vezes você nem sabe, ele estudou meia hora antes ali, ele decorou tudo que ele está falando, ele fala algo que você acredita, e você literalmente, às vezes é que nem aqueles cavalos que colocam o cabresto aqui, sabe como é que é? Ele não consegue ver nada do lado, ele só vê aquilo que a pessoa puxa. E às vezes você está sendo puxado, levado por alguém que é muito pior que você. Você acha que está aprendendo, mas a pessoa não tem conhecimento nenhum de vida. E às vezes só está fazendo bagunça. E hoje na internet a gente tem muito isso. Pessoas que só querem bagunçar. Então que você tenha certeza de quem você é, que você tenha certeza de qual é a sua base, a sua família, seus pais, a sua liderança. E acima de tudo, faça com amor, faça com verdade e faça para que Deus seja honrado. Lembre-se do que nós falamos hoje aqui. Não é a minha força nem a tua. A gente só está de pé porque Ele é a luz, Ele é a energia que nos conecta e nos faz viver. Ele é o sopro de vida. Então, é a minha resposta. Gostei do conecta. E é verdade, porque essa geração que está vindo agora, né, a minha geração já, né, a geração pessoal, a gente vê que... A sua, né? A sua geração bem antiga mesmo. A minha geração. Existe, na verdade, assim, músicas que realmente influenciam também, né? E hoje parece assim que o mundo está dentro da igreja, que não é para estar. As pessoas se esquecem que música influencia, eu digo isso com toda certeza, muito mais do que a palavra. Porque a música chega primeiro do que a palavra. Antes de um pastor pregar para você, você ouviu uma música cristã, quase que certeza. Ou você ouve uma música. Então, assim, da mesma forma que a música, ela interfere no teu lado cristão, ela também interfere na tua vida pessoal, se ela não for uma música cristã. Por isso que as pessoas estão se deixando levar, porque hoje a gente ouve música de que pega na balada, faz isso mesmo, tudo ficou normal desde que você não mate e não roube. Mas você está matando pais e mães que estão em casa chorando e está roubando a vida de pessoas com letras ridículas e músicas que não têm conhecimento nenhum de vida. Eu não estou falando de Bíblia, eu estou falando de história, de vida. As pessoas acham que falar de Deus é ficar assim: e aí, como você começou a tocar? Foi porque Jesus é maravilhoso. Irmão, Jesus é maravilhoso o tempo todo. Aleluia. Mas fala da tua vida. Se você não tem história para contar, o que Jesus fez em você? A gente tem que contar a nossa vida, como é na escola, como foi na igreja, como é na rua. Você tem que ter contato, você tem que ter comunicação com as pessoas, e através disso Deus vai brilhar na sua vida para que as pessoas vejam Jesus em você. Você não precisa ser aquele crente que fica toda hora: Jesus te ama. Não é isso, porque então é que é chato, irmão. Tem gente que não quer ouvir Jesus te ama. Às vezes o cara quer ver o teu caráter, aleluia, a tua integridade, a tua honestidade. Verdade. A mulher que você deveria ser. Que às vezes o cara está te chavecando porque ele quer só aquilo lá que você sabe que ele quer, ou vice-versa. A menina também está achando que hoje em dia está mó bagunça. Mas no fundo, se você tem autoridade de falar não como homem e mulher de Deus, o cara toma um balde de água fria, na verdade te respeita muito mais do que se você ficasse com ele. Porque as pessoas hoje levam tudo na brincadeira. Então, as pessoas têm medo de cortar o que é errado, né? Exatamente. Digo dentro da igreja também, não é questão dessa questão do mundo da igreja, é a cabeça, a mentalidade. Por isso que a música é tão influenciadora. E a gente se esquece disso. E a igreja por muito tempo se esqueceu disso, achando que cantar os corinhos da igreja dentro da igreja
tá bom, e se tiver que cantar de Jesus, tem que cantar do mesmo jeito da igreja lá fora, e não é assim, irmãos. A galera que não conhece Jesus não sabe o linguajar que a gente fala. A gente foi, a TV que eu fui ontem, uma TV muito famosa no Brasil. E assim, eu conversei com as pessoas de igual para igual. Eu conversei com eles como eu converso com meus amigos, pessoas que não são cristãs. Eu vou num mecânico consertar o pneu do meu carro, eu não vou ficar falando com linguajar de crente, eu falo do dia a dia. Agora, por que eu tenho que falar palavrão? Eu não preciso falar uma palavra torpe, eu não preciso chavecar ninguém para conversar normalmente com as pessoas. A diferença é o nosso caráter, e é isso que está faltando. E é isso que a igreja perdeu durante muito tempo, que a gente achava que ou é música gospel, é crente nem. A música é cristã, que a nossa música é cristã, mas o nosso estilo, o jeito que a gente leva para as pessoas, como a gente atinge as pessoas, fala com pessoas antes da própria palavra falada chegar. Então isso é importante, a gente tem que tomar cuidado com isso. E da mesma forma, como eu falei, as músicas aí fora estão influenciando um monte de gente. Tem gente se prostituindo, tem gente perdendo a vida, tem gente perdendo a família, tem gente perdendo o marido, a esposa, os filhos, tem gente perdendo a própria vida, a vida eterna, porque está sendo influenciado por coisas que acham que são normais. De todas as músicas que você já compôs, qual que você mais gosta de todas? Eu sei que tem muitas, né? Por classificação, não sei. Ixi, é difícil. Minha Filha e Minha Flor é uma música que eu fiz com minha filha. Então, assim, depois da minha conversão... São momentos, né? Fases. A minha conversão é o momento mais especial da minha vida, assim. E eu fiz uma música para minha esposa também, fiz uma música para minha mãe, eu faço música para todo mundo, pro meu cachorro. Então eu fiz música para meus amigos de banda. Vamos fazer uma música para eles. Pro técnico? Fariseu! Pro Arthur também, você vai fazer? Não, pro Arthur já.